demais presentes deste plenário, a imprensa que nos ouve. Este parlamentar sobe a esta tribuna hoje para fazer um relato dos trabalhos da Comissão de Assuntos Metropolitanos, a qual eu presido. E os trabalhos dessa comissão giraram em torno de uma lei que foi sancionada no início deste ano, a Lei número 13.089, mais conhecida como o Estatuto da Metrópole. Tal a importância desta lei, porque ela vai disciplinar a criação de novas regiões metropolitanas, não só no Paraná, no Brasil como um todo, a criação dos aglomerados urbanos e novas microrregiões. Tendo 194 cidades inseridas em regiões metropolitanas, esta lei ela delibera sobre aproximadamente a vida de 7 milhões de pessoas. Então, tamanha a importância do trabalho desta comissão, que no primeiro semestre realizou estudos técnicos, juntamente com a SEDU, Ministério Público, Ministérios das Cidades e outros órgãos, para entender a aplicação desta importante lei. Também fizemos reuniões com os deputados integrantes desta comissão para traçar um planejamento de trabalho e a execução desses trabalhos. E assim foi feito, e decidimos que no segundo semestre iríamos fazer vários fóruns pelo Estado discutindo este tema. 8 fóruns foram propostos, um em cada metrópole do Estado. O primeiro foi feito em Curitiba, depois Apucarana, Campo Mourão, Maringá, Umuarama, Londrina, Cascavel, e encerramos o último fórum na sexta-feira passada, na cidade de Toledo. Os fóruns eles tiveram a participação de quase a totalidade das cidades que compõem as regiões metropolitanas, 194 cidades, quase a totalidade estiveram presentes com representantes. Aproximadamente 600 pessoas foram aos fóruns. Dentre essas pessoas estavam prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, engenheiros responsáveis por questões de desenvolvimento urbano e planejamento de universidades, de faculdades, associações comerciais, observatório social, promotoria do Estado, principalmente a promotoria dessas cidades. Esses fóruns também tiveram a participação da equipe técnica da SEDU Paraná, representando o governo do Estado, como também tivemos, e eu gostaria aqui de citar, os engenheiros da SEDU, que nos acompanharam por todos os fóruns realizados, Álvaro Cabrini Júnior, Carlos Augusto Storer, Fernando Flávio Pacheco, Antônio Weihart e Maria Inês Terbeck. A participação desses técnicos da SEDU foi fundamental no esclarecimento de dúvidas aos gestores sobre esta importante lei. Tivemos também a participação do Ministério Público em todos os nossos fóruns. E eu aqui gostaria de encarecidamente agradecer ao doutor Alberto Veloso Machado, procurador deste Estado, e os procuradores que trabalham nas cidades das regiões metropolitanas de todo o Estado. E eu não poderia aqui deixar de agradecer aos deputados estaduais que fizeram participação nesses fóruns. No Fórum de Curitiba tivemos a presença do deputado Paranhos, ao qual faz parte, é integrante desta comissão, como também do deputado Guto Silva, do Francisco Bir e do Chico Brasileiro. No Fórum de Apucarana, tive a honra de ter a presença do deputado Nelson Justus, que mobilizou a cidade, e aquele fórum foi um sucesso, talvez o fórum que tivemos mais participação. Gostaria aqui de agradecer ao deputado Tiago Amaral, porque se não fosse você, Tiago, provavelmente nós não conseguiríamos fazer o Fórum Londrina. Você que é integrante dessa comissão e viabilizou o local para que a gente pudesse executar o nosso fórum em Londrina. Obrigado, Tiago. Gostaria aqui de agradecer ao deputado Adelino Ribeiro e ao deputado que não se encontra, André Bueno, que estiveram presentes no Fórum de Cascavel. Ao deputado Palozzi, que não esteve presente no Fórum de Umuarama, mas mandou representantes, e o deputado Scanavaca, que esteve presente e ajudou a organizar o Fórum de Umuarama. Também gostaria aqui
de agradecer a presença do deputado José Carlos Cavinato, que esteve comigo no Fórum de Toledo e fez uma participação extremamente importante nesse fórum. E o que a comissão tira desses 8 fóruns? Uma avaliação extremamente positiva. Por quê? Porque nós trouxemos um tema de extrema importância, onde o Estatuto da Metrópole, onde nós pudemos, juntamente com os técnicos do ACEDU, que é responsável pela incorporação dessa lei às cidades que compõem regiões metropolitanas do Estado, e a participação do Ministério Público, que é o grande órgão fiscalizador desses trabalhos de implantação desta lei, nós pudemos levar informações aos gestores, à sociedade, tirar dúvidas, e eu acredito que foi extremamente importante. Tivemos debates acirrados e pudemos ouvir a sociedade, pudemos ouvir a opinião dos gestores, que sabem mais do que ninguém a realidade de cada região, pudemos ouvir as questões dos técnicos, da CEDU, do Ministério Público, como eu já disse, e também pudemos ouvir as considerações dos deputados, como o Nelson Justus, que foi o proponente da criação da região metropolitana de Apucarana, do Escanavaca, que foi o proponente da criação da região metropolitana de Umuarama, e foi extremamente importante, porque os deputados, no momento oportuno, eles vão ter que deliberar sobre esse assunto. E, no que diz respeito aos gestores, eu acredito que foi positiva, porque eles entenderam a sua responsabilidade. Esta lei, ela foi sancionada no início de janeiro deste ano e ela tem prazo para ser incorporada à realidade do nosso Estado, das regiões metropolitanas. O prazo finda no dia 12 de janeiro de 2018, sob pena dos gestores públicos, prefeitos e governador de Estado responderem por improbidade se não o fizerem. Então, os desafios dos gestores, eles são grandes, na construção das funções públicas de interesse comum que compõem essas cidades, o que diz a lei, na construção do planejamento dessas funções e na gestão dessas funções, como também na viabilização de recursos para fazer não só a implantação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, como também da gestão destas regiões. Mas o trabalho da comissão, ele não se encerra por aqui, ele continua. Agora nós damos continuidade, depois dos fóruns realizados em cada região, a um fórum virtual. Essa comissão disponibilizou na internet uma página a qual cada gestor de cada cidade que compõe regiões metropolitanas vão ter uma senha para interagir com a comissão e tirar suas dúvidas, dar suas ideias, para que a gente possa, em conjunto, achar soluções para as necessidades dessas regiões. A comissão também discutirá, aqui dentro desta casa, com os demais deputados, a regulamentação do Estatuto da Metrópole em âmbito estadual, para nós facilitarmos a sua aplicação nos próximos 2 anos, porque 1 ano já foi, nós temos apenas 2 anos para fazer essa implementação nas regiões metropolitanas. E mais fóruns estão sendo propostos, a pedido de deputados aqui desta casa, como Guto Silva, que pediu um fórum em Pato Branco, Rochenbach, na região de Francisco Beltrão, na região de Guarapuava, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Paranavaí também serão realizados fóruns no primeiro semestre do ano que vem. E eu concluo a minha fala dizendo o seguinte, que não há possibilidade de nós construirmos uma sociedade justa, respeitando direito e dever, se nós não nos planejarmos. Esse país, durante muito tempo, ele tratou da questão de planejamento, principalmente a partir da Constituição de 1988, mas não com a devida propriedade. Veio o Estatuto das Cidades, no início deste século, depois veio a Lei da Mobilidade, mas nada que pudesse ser implementado e que fizesse a diferença nas vidas das cidades. O Estatuto da Metrópole, essa lei que foi sancionada este ano, ela praticamente é um marco no que diz respeito à tratativa das questões urbanas. Ela precisa ser incorporada à cidade pela sua importância. Vai garantir a construção de uma sociedade mais justa, planejada, onde... 1 minuto para concluir, deputado. Concluindo, sempre buscando o desenvolvimento sustentável e a prosperidade dessas regiões. Não tenho dúvida
que todas as criações de micro-regiões, aglomerados urbanos ou regiões metropolitanas nesse Estado foi sempre buscando o desenvolvimento regional. E é em função disto que esta comissão tem trabalhado e pede o apoio de todos os parlamentares aqui presentes para que juntos a gente possa encontrar soluções para as nossas regiões metropolitanas, para as nossas micro-regiões, para os nossos aglomerados urbanos. Muito obrigado.